arriscar, fazer alguma coisa diferente. A gente vinha de 3 peças de teatro, então eu resolvi fazer um trabalho que envolvesse o suspense e apresentasse essa ideia de atemporalidade. Se eu fosse lá fazer uma surpresa pra ele? Mas eu não vou sozinha, né? A Bia, vou ligar pra ela. E ao mesmo tempo que ele fosse um exercício de audiovisual, ele seria também uma homenagem ao filme do John Carpenter, com uma certa referência ao Psicose do Alfred Hitchcock. Enquanto a gente produzia o Lenita, eu até utilizei elementos da linguagem dos filmes de horror. Eu fiz alguns testes com faca, bolsas de sangue, para usar na peça Lenita. E foi aí que surgiu a ideia do Noite do Terror em Ponta Grossa. A gente resolveu fazer uma verdadeira crônica da nossa sociedade contemporânea, onde envolvesse um crime, simplesmente um crime, sem que houvesse motivações para que isso aconteça. E para o papel de protagonista eu resolvi chamar minha prima, porque eu acreditava que seria uma experiência um pouco difícil. Então esse elemento família, eu achei que ia fazer a diferença. Amor, acho que tem alguém lá fora. Tô com medo. Então a Amanda é como se fosse uma irmã caçula pra gente. A gente viu ela crescendo e ela é a pessoa que eu conhecia que mais tinha intimidade com uma câmera. O que você está fazendo, amor? Hein? Nada? O que você tá fazendo aí, Amanda? Então a Amanda, ela seria a minha primeira experiência em dirigir uma pessoa que não havia participado das peças de teatro. Então seria um desafio. Gravando. Mas no estádio às vezes acontecem brigas, não é todo mundo que vai lá pra ver o jogo. Eu vou dar risada. Então ela tem essa sensibilidade para saber se ficou bom, se não ficou, se precisa refazer. Camiseta nova, baterizão, nada, né? As filmagens de A Noite do Terror em Ponta Grossa, elas duraram 5 dias e ocorreram entre julho e agosto de 2012. No cronograma eu dividi em 2 dias para filmar a protagonista, um dia para filmar a Bia, a personagem que atende o telefone, um dia para filmar as cenas do banheiro, e eu tive que pegar um dia a mais, porque durante a gravação das primeiras cenas o Christopher não pôde participar. Então eu tive que fazer um improviso, de forma que aquele primeiro diálogo que ocorre entre eles parecesse realista. O plano sequência de A Noite do Terror em Ponta Grossa é uma clara referência ao filme original do John Carpenter, mas existem outras, algumas mais relevantes e outras não. E elas vão desde uma cena em sala de aula, o roupão da protagonista, ela levantando do sofá, atendendo o telefone, observando pela janela, entre outras. Oi, Helena, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Após terminar as filmagens, eu lembro que eu tive um problema com o computador e acabei perdendo todo o material que eu havia filmado. Eu lembro que isso ocorreu 2 ou 3 dias depois que eu havia encerrado todas as filmagens.
Então, depois de várias tentativas sem sucesso de tentar recuperar esses arquivos, eu resolvi refazer as filmagens. Mas eu resolvi fazer uma nova versão com algumas leves modificações. E essa segunda versão começou a ser produzida em 2013. Lembro que eu não pude contar com a participação da minha prima, porque ela havia entrado na faculdade, então era o primeiro ano dela, e ela havia ficado sem tempo livre, porque o curso dela era integral. Ah, não. No estádio só acontecem brigas. Esqueci a falar. A Larissa e a Ana Caroline acabaram sugerindo que a gente fizesse testes para ver qual das duas faria a protagonista. Eu acabei optando pela Larissa. Gravando. Gol! E o Tongão do Henrique perdeu isso. E conversando com ela, nós decidimos também que a personalidade da protagonista também deveria ser modificada. Ela, ao contrário da personagem que a Amanda interpretou, que se chamava Helena, em homenagem à nossa peça de teatro Lenita, a personagem que a Larissa iria interpretar seria uma representação pontagrossense da protagonista do filme original. Então ela ficou mais sensível e mais compreensiva. Acho que ele vai ficar chateado. Mas também, aqueles amigos dele, tudo jaguara mesmo. E nessa nova versão a gente mudou o roteiro para que ele ficasse mais regionalista, com alguns bordões, com alguns verbetes conhecidos da cidade. Ô Lazarento, apure! Então vamos no domingo, já que eu fico de varda mesmo. Ótimo. Olha, agora eu vou carpir o trecho, mas domingo a gente vai no estádio, tá? Louca das pernas, aconteceu alguma coisa? Surgiu também a ideia de filmar alguns pontos da cidade como forma de mostrar que o assassino poderia estar em qualquer lugar, que ele poderia ser qualquer um e que não somos capazes de identificar um psicopata até que ele cometa algum crime. Ah, de mesmo, meu amor. Eu queria o jogo, eu queria que fosse comigo. Essa segunda versão foi filmada no início de 2013, entre o mês de março e abril. E foi nessa época que eu tive que fazer uma pausa, porque nós estávamos no último ano da faculdade. Então era o ano onde a gente tinha o trabalho de conclusão de curso. Então, dessa vez eu fiz cópias, várias cópias dos arquivos originais, para que não ocorresse o mesmo problema. Mas eu dei uma pausa, então eu fui editar essa nova versão, intitulada agora como Pontagrossas Halloween, e ela ficou pronta somente na metade de 2014. Eu lembro que antes disso eu fiz ainda uma versão inicial para concorrer a um festival de cinema que alguém me indicou. Foi no começo do ano, então ele recebeu um corte exclusivo para esse evento, mas ele foi lançado oficialmente na época do Halloween em 2014.